Alô, meus queridos amigos e irmãos, bom dia! Que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa palestra fraterna de hoje tem como título Tragédia Coletiva. É que estamos ainda ao sabor da grande emoção do ônibus que fazia o fretamento de estudantes universitários que tombou por volta das 23 horas na quarta-feira da semana passada na rodovia Mogi-Bertioga, entre as cidades paulistas de Biritiba Mirim e Bertioga Litoral, e deixou 18 mortos. Haviam 35 pessoas no veículo, desencarnaram 17 estudantes e o motorista. Segundo o boletim de ocorrência, o ônibus trafegava pela rodovia quando, por motivos desconhecidos, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária, atingindo uma rocha e capotando em seguida, parando, tombado, com a capota prensada na rocha e num córrego de água pluvial, virado para baixo. Do total de vítimas, 15 desencarnaram no local, entre elas o motorista. A 16ª desencarnou no pronto-socorro em Bertioga e outras 2 desencarnaram no hospital de Santo Amaro, em Guarujá. Então, ficamos a perguntar se a espiritualidade superior sabia de antemão do fatídico do que iria ocorrer e já se preparava para atender os desencarnantes. Mas antes dessa reflexão, peço a vocês que escutemos uma música linda, tocante para um momento como esse. Ela se chama Segura nas Mãos de Deus e Vai. E aqui executada pela orquestra extraordinária do grande maestro André Rieu. Bem, meus queridos amigos e irmãos, é um acontecimento que enluta as famílias e faz o coração encher de tristeza, até aqueles que, como nós, estamos distante do cotidiano dessas pessoas tão amadas e tão queridas pelos seus. Mas aprendemos que para a espiritualidade superior não existe improviso. Como é o atendimento? Como é o preparativo dessa espiritualidade superior no caso de um evento como esse? Anteriormente e também depois do que ocorre, tanto para os desencarnados como para os que ficam. Como é que acontece isso? Poderia, meus queridos irmãos, parecer que os benfeitores programam a desencarnação coletiva. Não é exatamente assim. Quando as circunstâncias mesológicas favorecem um acidente, os benfeitores têm conhecimento anterior, sim. Vamos imaginar a possibilidade da falha em qualquer um dos equipamentos do veículo, a possibilidade do equívoco humano, os fatores climatéricos, as circunstâncias geológicas, como nos casos dos eventos de terremotos, maremotos, de tsunamis. Então, uma lei de afinidades atrai o indivíduo àquele evento e ensejará a libertação de erros e equívocos do passado em forma coletiva. Ficou tristemente célebre no Brasil e no mundo o incêndio do circo em Niterói, quando crianças aos centenas perderam a vida biológica e centenas de famílias ficaram em grande desespero.
na ocasião, em uma página de incomparável beleza, o irmão X, pseudônimo de Humberto de Campos, através da mediunidade do venerando apóstolo Franciscano Xavier, narrou o que teria sido a sua causa anterior, centrada numa ocorrência grave no tempo do cristianismo primitivo. Então, a lei demorou aproximadamente 19, quase 20 séculos para reunir aqueles mais de 100 espíritos delituosos e, num acontecimento fortuito, o todo do circo foi levado às chamas e com um alto poder de combustão, caindo sobre a multidão, sendo devorada pelas chamas e atingindo centenas de crianças. A divindade, portanto, meus queridos irmãos, permite que os fatores mesológicos, assim como os propiciatórios, sejam previstos, sim, pelos mentores que também contribuem para reunir todos esses seres que estão vinculados entre si, ocorrendo deste modo uma pré-programação. O acaso, o improviso nas leis soberanas seria o resultado de um trabalho muito bem elaborado para dar certo naquele momento, que é o objetivo da programação. Mas esses espíritos, principalmente esses jovens que desencarnaram nesse fatídico do acidente com o ônibus, por outro lado, os que desencarnam foram recebidos por seus familiares no plano espiritual, por outras entidades amorosas, qual ocorria em outros tantos eventos e ocorreram em outros tantos eventos em circunstâncias parecidas. Então, meus irmãos, Deus é Pai, não é padrasto. Então sempre está ali solícito, amoroso, através dos seus emissários, atenuando a dor e a tristeza, e também amparando aqueles que ficam, para que prossigam na vida, até o dia feliz do reencontro no futuro, com esses queridos jovens tão amados que partiram tão cedo. Então, meus queridos irmãos, eu desejo a todos vocês um dia repleto de luz. A ti, alma querida, te envio um beijo na alma, deixando aqui um abração fraterno do amigo Bruno Tavares. Ouçamos mais um pouco do Segura na Mão de Deus com a orquestra maravilhosa do André Rieu. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.